Olá, estamos aqui de volta. Hoje é a nossa segunda aula à distância de Fundamentos da Arte e Educação. E o tema da nossa aula é a dança no contexto da arte e educação. Para isso, eu trouxe várias referências, algumas em vídeo. Na hora do vídeo, eu vou sair um pouquinho para vocês assistirem o vídeo sem mim, porque não faz nenhum sentido eu ficar aqui com cara de paisagem. E vou deixar as referências para esses vídeos, eles estão no YouTube. Para começar a nossa reflexão, vamos falar sobre arte na escola. E para isso, eu escolhi o livro Arte em Questões, da Isabel Marques e do Fábio Brasil. Esse livro é muito interessante, tem uma leitura fácil e traz várias questões que são muito pertinentes para quem quer pensar sobre arte e educação. E o bom de trazer esse livro também é que nós devemos nos lembrar que a Isabel Marques é uma das melhores referências de dança e educação no Brasil. E eu tive a honra e a sorte, a felicidade de ser aluna dela na Unicamp, quando eu fiz meu bacharelado e minha licenciatura. No caso, ela foi minha professora da licenciatura em dança, não é? Bom, a primeira questão que eles trazem nesse livro de Arte em Questões, né? Eles separam mesmo em questões, são várias perguntas. Na primeira pergunta, eles vão se colocar várias questões a respeito de como a sociedade valoriza o ensino da arte. Nós sabemos que essa valorização ela é quase nula. Quem aqui vai se lembrar das aulas de artes que teve no ensino médio, no ensino fundamental? Quais foram os professores? Lógico que a gente está falando de realidades que têm melhorado ao longo dos anos. No meu caso, as aulas que eu tive, elas eram muito pueris, assim, chegavam provas para eu fazer e que eu tinha que desenhar na capa da prova ou colorir alguma coisa, alguma figura que já estava impressa. Eu não tive muitos contatos com obras de arte, isso tudo eu fui aprender muito depois. Obras de arte de todos, estou falando de todos os estilos artísticos, né? De música, de dança, de artes visuais, teatro, cinema, fotografia, tem uma infinidade de coisas que nós não valorizamos no ensino. E aí eles trazem para nós, na página 22, um trecho muito interessante de como seria maravilhoso se na reunião de pais nas escolas, os pais chegassem cobrando do professor: olha, meu filho não consegue saber a diferença entre fluência livre e fluência controlada, ele não consegue relacionar cubismo com a Guerra Civil Espanhola, ele não sabe a relação da Tropicália com a Semana de 22. Imagina que coisa maravilhosa, se as aulas de arte elas fizessem parte do nosso cotidiano como um valor. Acredito que isso aconteceria nas reuniões, mas é óbvio que nós sabemos que isso não é uma realidade. Os pais chegam perguntando por que o filho ainda não aprendeu a ler, por que ele ainda não aprendeu a fazer determinadas contas da matemática, por que ele não sabe determinadas leis da física, porque a sociedade acredita que são essas as matérias que têm valor. E a dança? Como que a gente vê a questão da dança? Eu escolhi aqui um videozinho do YouTube. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, tornou obrigatório o ensino de música nas escolas. Mas nos últimos anos, diversas alterações no Congresso Nacional acrescentaram o teatro, a dança e as artes visuais, tornando mais amplo o conceito de arte nas escolas. Para a professora do curso de graduação em dança licenciatura da UERGS, Kátia Salib, o ensino de artes no currículo escolar será muito positivo para a educação brasileira. Tenho certeza que os reflexos serão completamente positivos no sentido da formação do cidadão, no sentido de entender o mundo onde ele vive, no sentido de olhar para o seu cidadão com tolerância, com entendimento, né, dessa formação humanística, dessa formação artística mesmo do ser humano. Jezebel De Carli é professora do curso de graduação em teatro, licenciatura da UERGS. Ela acredita que a arte na escola ajudará a formar seres humanos melhores. Eu vejo que a arte, além de ela provocar, que eu acho que é uma função da arte provocar, desestabilizar, eu acho que ela cria ou ela
ajuda a gente a ter seres humanos melhores. Acho que a criança, se desde o início ela tivesse contato com as artes, eu acho que ela vai ser um ser humano melhor. O Departamento de Educação da Prefeitura de Montenegro garante que o ensino de arte nas escolas da rede municipal vem aumentando, mas a ideia é ampliar a cobertura para mais turmas e escolas através de parcerias. Para que nós possamos instrumentalizar de uma forma melhor os outros professores que não têm a formação específica, principalmente os que atuam na educação infantil e nos anos iniciais, nós temos a parceria com o Polo Fundarte, aqui de Montenegro, vinculado hoje com a coordenação da professora Sandra Roden, que o Polo Fundarte ele está vinculado ao Instituto Arte na Escola, que a nível nacional orienta e instrumentaliza professores de todo o Brasil. Então, este Instituto Arte na Escola ele é formado de vários polos em todo o país, onde muitas universidades estão vinculadas a isso. Então, por isso, nós sempre estamos atuando e de uma forma bastante expressiva com a atualização do que se faz em arte a nível nacional. Para capacitar educadores em arte, os cursos de graduação da unidade da UERGS em Montenegro estão formando profissionais nas 4 áreas da arte. Muitos à procura de oportunidades. A UERGS, então, já conta com a graduação aqui desde do ano ali de 2002, quando começa a se organizar, e dizer principalmente que a gente tem essas graduações, que essas graduações estão aí, estão formando profissionais e que é até o contrário, os nossos profissionais solicitando portas, batendo as portas, procurando por esses espaços de trabalho onde eles possam contribuir com a sua formação para a nossa escola, para a nossa educação. Bom, essa realidade aqui, não é? Nós sabemos que é uma luta para inserir a dança nos currículos das escolas. Nós estamos aí com essa batalha. Essas imagens mostram um curso de licenciatura em dança, não é? Como o nosso. E essas questões que a matéria traz, eu gostaria que vocês refletissem e levassem em consideração, não é? Continuando no livro da Isabel Marques e do Fábio Brasil, e pensando um pouco nesse vídeo que a gente acabou de assistir, é importante pensar sobre qual é o conteúdo da arte, por que ainda tem essa resistência, essa dificuldade de inserir todas as artes no currículo escolar. O que os autores, no caso a Isabel Marques e o Fábio Brasil, criticam é que a escola hoje em dia está muito voltada para um treinamento para o mercado de trabalho, ou para passar no vestibular, ou enfim, essas coisas de resultado. E dentro desse pensamento social da atualidade, o ensino da arte ele aparece como algo desconectado dessa tendência, quase que como numa mão contrária, numa contramão dessa ideia de que o ensino tem que treinar o ser humano para ser um trabalhador melhor, para ser uma pessoa eficiente e tudo mais. Porque, como eles dizem aqui, o conhecimento das diferentes linguagens artísticas permite ampliar o universo da comunicação humana, das relações interpessoais, das relações entre o pessoal e o coletivo. O conhecimento da arte foge ao consumismo imediato e descartável da indústria do entretenimento. Então, é algo que nós temos que refletir e talvez explique por que ainda temos tanta dificuldade em reconhecer a importância desse ensino nas escolas, Quando a gente pensa em dança na escola, é muito comum que vocês que estão se formando se perguntem, mas a dança na escola vai ensinar o quê? As pessoas vão dançar forró? Vão dançar balé? Vão dançar dança contemporânea? Eu vou dar aula de que dança, não é? Aí eu separei aqui algumas especificidades do ensino da dança escolar e que tem a ver com o pensamento da Isabel Marques, e separei uma entrevista dela aqui para vocês assistirem, cujo link também vai estar disponível na descrição desse vídeo. Então, a dança escolar, ela não vai trazer o que é mais conhecido no ensino da dança fora da escola, que seria a cópia de movimentos. Não é essa a ideia, que você chegue com movimentos para os seus estudantes
imitarem você. Não, vai trabalhar determinados conteúdos e desenvolver, estimular a criatividade e aqueles outros conteúdos que eu acabei de falar na bolinha anterior, né? Das relações interpessoais, de melhorar o ser humano, sua expressão e tudo mais, né? E nós não vamos só fazer a produção artística da dança, no caso, só executar a dança. Nós também temos que contextualizar que dança é essa. E temos que ter estudos teóricos também sobre determinados conteúdos importantes para compreender melhor o que é essa arte tão complexa que é dançar, né? Que é a dança. Então, tem muitos aspectos culturais e, nossa, como pode ser uma ferramenta maravilhosa a dança na escola, até para trabalhar a interdisciplinaridade. Nós temos alguns projetos funcionando muito bem aqui, o PIBID da dança, por exemplo, que pretende fazer, tem conseguido fazer essas relações entre os temas trabalhados em aulas de filosofia, os temas transversais que nós chamamos, né, nas escolas. A dança consegue trabalhar isso de uma forma fabulosa. Vamos ver o que a Isabel Marques tem a nos ensinar aqui, nessa entrevista que ela deu. Quando a gente fala da dança na escola, qual é o panorama? Olha, Bárbara, a gente pensando na presença da dança, precisa ver de que ponto de vista, né? Vamos dizer, a dança sempre esteve muito presente na escola, fazendo essas festinhas. Então, festinha de fim de ano, apresentação da educação física. Então, isso, vamos dizer assim, é uma coisa que sempre está presente. Agora, se a gente for pensar na dança como área de conhecimento, como linguagem, ou se a gente for até mesmo pensar num papel diferenciado para a dança dentro da escola, no currículo, aí acho que a situação ainda está, vamos dizer assim, engateando, né? Não só porque a dança na escola é uma área de conhecimento, de certa forma, até recente, né, em relação às outras áreas, obviamente, né? Mas o que eu percebo, assim, a gente vai depois, eu acho que vamos falar um pouquinho mais disso, né? Da relação, por exemplo, quem é que pode ensinar dança na escola? Quem é que está preparado para isso? Que visão de dança a escola tem? O que os pais pensam da escola? Então, existem vários fatores que acabam excluindo essa dança de um programa mais específico, mais curricular. Agora, num artigo denominado Dançando na Escola, que também é título de um livro seu, você fala de alguns dos dilemas quando o assunto é o trabalho com dança nas instituições escolares. Um deles é desmistificar a ideia de que a dança se aprende dançando. Você chega até a dizer que é uma postura ingênua, né, pensar dessa maneira. O que seria, então, uma postura crítica em relação ao ensino da dança nas escolas? Quando a gente fala que dança não se aprende só dançando, talvez hoje, né, esse artigo é tão antigo, ele é de 98, né? Hoje eu falaria assim, é lógico que a gente só aprende dançar, no fazer, né? Mas muitas vezes o que acontece é que esse dançar vira uma cópia. Então, por exemplo, eu entro num trio elétrico, eu copio de alguém. Né? Eu não sou um criador de dança, né? Muitas vezes existem esses repertórios prontos, tanto das danças populares, os repertórios da mídia, e eu aprendo como? Copiando, reproduzindo esses repertórios. Então, eu acho que o que eu poderia talvez complementar, né, nessa fala é isso, né? Que não basta sair dançando. Existe uma série de coisas que a gente tem que compreender a respeito da dança, perceber, né? Existem outras áreas de conhecimento que englobam o aprendizado de dança. É lógico, né? Se eu vou para um lugar, como mestre de capoeira, aprender a dançar, eu aprendo dançando, né? Se eu saio no carnaval, eu também aprendo dançando. O que a gente tem que pensar, então, qual é o diferencial da escola? Né? Que foi uma pergunta que eu tenho me feito desde que eu me vejo por gente estudando essa área de conhecimento, né? Ou seja, se a dança é um dos grandes cartões de visita do brasileiro, e se a gente em qualquer momento, se você quiser, você pode estar dançando, mesmo que seja no seu quarto, experimentando uma roupa para ir para uma festa, a gente pode estar dançando, né? Qual seria esse diferencial de dança, da dança na escola? E aí que eu tenho trabalhado isso, não é só dançar. Não é só chegar na escola e reproduzir as danças da mídia, não é só chegar na escola e reproduzir as danças do carnaval, as danças, mesmo essas danças maravilhosas que são as danças das manifestações populares, né? Ou seja, a gente pensa a dança como área de conhecimento no currículo escolar, ela vai muito além dessa reprodução dessas danças de repertório. O que eu estou dizendo vai muito além? Uma está compreendendo a dança como linguagem, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. A outra é se perceber não só como um dançante, mas como um criador de dança. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais mesmo que a escola pode estar
apresentando, ou seja, eu não só danço aquilo que a minha tradição já traz, com o coreógrafo, por melhor que ele seja, ele está pondo as ideias dele no meu corpo, mas como eu posso me tornar um criador de dança. E por que essa ênfase toda no criador? Né? A gente trabalha muito em área principalmente agora com a educação infantil, ela se perceber protagonista. Quer dizer, a criança é protagonista da vida dela e a dança pode ser mais uma maneira dela se compreender como protagonista, como cidadã. Essa seria essa visão mais crítica, né? Lembrar que a dança não é só esse fazer, né? Existem todas áreas complementares de conhecimento, por exemplo, a história da dança, essa relação da história da dança com a sociedade em que a gente vive, esse conhecimento de fruição de dança, quer dizer, você ir a espetáculos de dança ou a escola receber espetáculos de dança para as crianças ou para os adolescentes, são formas de aprender dança. Então, existe o aprender a dançar, que eu acho que seria o grande diferencial, e o aprender dança. Vamos falar de mais um desafio a ser superado, de que a dança é coisa de mulher. Muitos pais alegam que não deixam seus filhos participarem de determinados tipos de dança porque, de fato, acreditam nisso, de que há atividades voltadas para meninos e atividades voltadas para meninas. Como a escola pode lidar com esse desconhecimento dos pais? Olha, eu acho que, na verdade, a escola é o lugar por excelência para trabalhar questões de gênero, né? Ali que a gente está com a faca e o queijo na mão, para compreender essas questões de gênero no mundo contemporâneo. E, nesse sentido, a dança pode dar grandes contribuições, né? Por quê? Porque existe esse preconceito, né? Quer dizer, quando você fala assim, dança é coisa de mulher, o que será que esses pais estão pensando? Né? Eu já investiguei muito isso, né? Existe um imaginário, né, no nosso mundo que associa a dança ao balé. E eu já te peguei coisas assim, crianças que nunca tinham assistido balé, nunca tinham feito balé, mas existe essa associação. Mas se a gente pensar nesse grande imaginário, isso está mudando muito, né? Se você pensar todos os grupos de dança de rua, ou das danças urbanas, são eminentemente masculinos, tá certo? Quantos blocos de carnaval não são eminentemente masculinos? E, então, acho que é um imaginário que ainda está um pouco distorcido mesmo, dentro dessa associação mesmo da dança com o balé. Mas eu acho que isso, assim, é um papel da escola, é ampliar o conceito de dança. À medida que a gente amplia o conceito do que é dança, do que é dançar, a gente vai perceber que isso não procede, né? E aquilo que eu estava te falando, quando a gente pensa nesse protagonismo infantil, ou no protagonismo da pessoa, nessa pessoa cidadã, é pensar, não vamos dançar aquela dança. Qual é a sua dança? O que você produz? E aí não tem masculino, não tem feminino, não tem questões de gênero, tá certo? O que aquele corpo produz. Você afirma ainda nesse mesmo artigo que um outro desafio muito importante é a formação dos professores. Afinal, quem está apto a ensinar dança nas escolas? Seriam esses professores que estão em contato com os alunos e que, a rigor, poderiam estar ensinando, né? Obviamente, né, tem uma posição que não é fechada, dadas as circunstâncias e o cenário mesmo no Brasil em relação a quantos graduados em dança e quantos licenciados em dança a gente tem no Brasil. Se a gente fosse obrigatoriamente ter um ensino de dança na escola só por esses licenciados, não sei mais quantos séculos aí a gente iria, né? Mas qual é o conhecimento mínimo, por exemplo, para o pedagogo poder ensinar dança? O que esse professor de educação física precisa para poder ensinar dança? E, obviamente, né, o artista, quer dizer, você ser um artista da dança não quer dizer que você necessariamente é um professor de dança, né? Principalmente dentro da situação curricular. Então, a gente pensar um pouquinho em que conhecimento de dança seria necessário para trabalhar com essas atividades na escola. Né? Quando a gente pensa em educação infantil, por exemplo, que não tem o especialista, o que esse pedagogo precisa? Não para dar aulas de dança, mas para incluir a dança como atividade dentro do currículo com as crianças, não é? Por exemplo, a dança na educação física, quais são as características dela? E a dança como arte, são características muito diferentes, né? Agora, a gente está num período muito fértil aqui no Brasil, com a abertura de vários cursos de licenciatura em dança. Isso não sou muito boa de números, mas eram cerca de 10, no máximo 10 cursos entre privados e públicos, e atualmente são 34. O último número que eu tive, agora nós estamos com 34 novas licenciaturas em dança no Brasil. Então, isso acho que vai alterar bastante o cenário, né? E aí vamos ver como é que esse professor especialista lida e trabalha com o currículo, né? Que muitas vezes, quem tem suprido essa necessidade são os artistas da dança. E nem sempre eles estão... não é só aptos, mas interessados na questão curricular, né? Porque antes de você ter o conhecimento, você tem que ter um interesse, né? Que interesse ele tem? Ou ele vai na escola dar um show e vai embora,
não é? Então, essas coisas para a gente estar pensando muito, como é que a gente pode estar trabalhando. E, obviamente, né, a pedagogia assumir que a arte faz parte do currículo, então eles têm que ter incluídos no currículo uma disciplina que se refira à arte, né? Que isso também acho que é uma deficiência, uma dificuldade muito grande na situação atual. Agora, muitos professores podem se perguntar, né, se existem conteúdos a serem trabalhados, conteúdos da dança, ligados à dança, trabalhados na escola. Que conteúdos seriam esses? Assim, dentro dos processos criativos, a gente tem duas grandes linhas. Que no passado chamavam de expressão corporal, que é um termo muito ingrato, né? Mas que atualmente a gente chama de improvisação em dança. Improvisar não no sentido de fazer qualquer coisa, mas de estar explorando, experimentando, experienciando as possibilidades de um corpo que cria, sem necessariamente, às vezes, chegar a um resultado, né? Um outro processo criativo é a composição. Ou seja, como é que eu começo a coreografar? Como é que eu componho esses elementos para ele ficar uma dança que eu posso depois dançar várias vezes, inclusive mostrar para os pais, se for o caso, né? E depois existem os processos interpretativos, que aí sim, como é que eu aprendo os repertórios que já existem, né? Tanto o repertório que a minha professora bolou, que o meu colega fez, que é muito bacana estar experimentando isso em várias áreas no ensino fundamental, o grupo pode começar a ter os seus próprios repertórios e que ensina para outra turma, que a professora criou. Então vai dos repertórios dos grandes coreógrafos, repertórios da nossa tradição, e os repertórios que eu mesmo crio ou que o meu colega cria. Então é a hora que existe uma dança, vamos dizer assim, fora, e que você vai aprender a incorporar isso no seu dia a dia, né? Então, eu tenho esse grande grupo do fazer aí, que são os criativos e os interpretativos, né? Mas, fora isso, tem toda essa área de conhecimento da dança, que é a área de apreciação, crítica, fruição, é você se tornar esse leitor da dança, né? Que eu estou agora incorporando esse termo. A gente sempre pensa em leitor como aquele que lê palavras, né? Mas a gente lê corpo, a gente lê arte, a gente lê imagens, ampliar esse conceito de leitura. E o outro grande grupo, que a Ana May chama a área da contextualização, ela trabalha bastante com a história da arte, né? A história da dança, mas não como uma coisa isolada. O que eu tenho visto muito, eu tenho trabalhado, quer dizer assim, então, chega no ensino médio, ou no oitavo ano, agora, né? O 9º ano, criança não quer mais dançar, o adolescente é complicado, aula de história da arte o ano inteiro. Porque você passa a projeção, passa vídeo e pronto, ninguém precisa se mexer e eu acabo com todos os meus problemas, né? Não. Na verdade, acho que o grande mote hoje, que eu tenho trabalhado bastante, é como essas coisas se relacionam. Então, se eu estou fazendo uma composição coreográfica, como eu me alimento assistindo dança, para que esse assistir dança alimente o meu processo criativo, a história alimentando a minha fruição e alimentando o meu processo criativo. Então, na verdade, não são esses conteúdos que eu vou pondo na lista e que eu brinco com os professores, que é uma delícia. Você faz uma lista e vai ticando, né? Já fiz, não é? É um prazer depois você tica a lista inteira. Mas não, é como todos esses conteúdos podem ser articulados. E a gente que eu tenho trabalhado bastante, essa imagem do caleidoscópio mesmo, que esses conteúdos são peças de um caleidoscópio. O que o professor vai fazer? Vai girar esse caleidoscópio. Como é que esses conteúdos se articulam entre si? Você usou aí a palavra repertório várias vezes durante essa conversa. Qual é a diferença entre dança como repertório e dança como linguagem? Falar assim de uma forma bem simples, tá? O repertório, estou chamando aquelas danças prontas, dança de passo. Estou falando de uma forma bem simples mesmo, né? Porque é como a sociedade entende. Dança tem uma sequência de passos, né? E acho que é isso que a escola tem que desmistificar. Ela não é um conjunto de passos que eu vou decorar e reproduzir para alguém ver, né? Mas existem sim danças que já estão prontas e que os passos já estão ali, a tradição já trouxe esses passos que eu posso aprender. Então, uma coisa é incorporar, é corporificar, eu entender como é que aquilo que a minha tradição criou se instaura no meu corpo de hoje, de mulher contemporânea, adulta, vamos pensar nas professoras, por exemplo. E outra coisa, eu sair decorando esse monte de coisa e virar um robô. E não sei nada dessa dança, não sei nada nem em termos de histórico, contexto, como isso não diz nada para mim. E é o que muitas vezes isso acontece, né? E aí que a gente tem insistido bastante em explorar a dança como linguagem, ou seja, a linguagem ou a apropriação da linguagem da dança vai fazer com que esses repertórios também sejam compreendidos de outra forma. Vamos pensar de novo na linguagem verbal? Como é que eu vou escrever uma redação? Ou eu copio da lousa, e aí eu não sou um leitor nem um produtor, tá certo? Ou eu
me aproprio da linguagem verbal para poder escrever minha redação, escrever aquilo que eu quero, certo, jornalista? Não é isso? A dança é a mesma coisa. Se eu não souber os elementos dessa linguagem, souber no sentido que eu falei do saborear, do conhecer, do compreender, eu não me torno nem um leitor, nem um produtor. Eu me torno um copiador. E é isso que a gente mais vê na área de dança. Por que eu trago um vídeo de outra pessoa para falar no meio da minha aula? Porque é uma pessoa que tem muita experiência com dança. As ideias dela já são perfeitas em relação... Eu acredito em tudo o que ela fala. Para mim é tudo super aplicável, super atual. E, enfim, eu gostaria de saber agora, você, o que você pensa a respeito de tudo isso que a gente viu? Ensino de arte na escola, a situação da dança, o ensino da dança, a dança escolar, quais são os conteúdos da dança na arte e educação, como trabalhar esses conteúdos da melhor maneira, né? E aí eu vou deixar essa tarefa para vocês. Eu quero que você escreva uma dissertação de pelo menos uma página, né? E nesse texto que você vai escrever, que você expresse suas ideias sobre esse tema de dança na escola. Esse texto vale 1 ponto na sua nota e é a confirmação da presença nessa aula. Eu quero que você envie para o e-mail cintiaifb@gmail.com. Aqui está a referência bibliográfica do livro, dos vídeos vão estar embaixo nos comentários, não, nas referências desse vídeo, né? E aí na descrição do vídeo. E é isso, fico aqui por hoje, a gente se encontra ao vivo quando eu voltar, dá licença.